Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania. Nessa semana vamos estar aqui com a senadora Lídice da Mata. Senadora, seja muito bem-vinda. O nosso programa Painel da Cidadania é um programa interativo e tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente trabalha com temas específicos a cada semana. Nessa semana a gente vai falar da mulher e o mercado de trabalho, as discrepâncias que há entre os homens, apesar das mulheres terem mais anos de estudo, mais qualificação, exercerem as mesmas atividades, ainda assim elas ganham menos que os homens. Para isso a gente trouxe aqui a senadora Lídice da Mata. Senadora Lídice da Mata é do PSB da Bahia, natural de Cachoeira. Nas eleições de 2010 foi eleita a primeira senadora da Bahia. Primeira senadora da Bahia, Lídice da Mata, eleita em 2010. Senadora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu queria que a senhora fizesse uma apresentação das suas atividades e queria que a senhora falasse também um pouco desse tema que é tão importante, que a senhora vem batalhando há muito tempo, desde a bancada do batom. Olha, falar sobre a discriminação da mulher na sociedade é sempre um desafio, porque essa é uma discriminação histórica. E muita gente acha, porque vê as mulheres em todos os segmentos da organização da sociedade hoje. A mulher está no esporte, a mulher está no mundo jurídico, está nas universidades, está na economia, no comércio, nos serviços. Então, passa a ter um sentimento de que essa discriminação acabou. Mas isso não é verdade. A mulher, hoje ainda, tem uma diferença salarial com os homens, que é uma diferença de pelo menos 1/3 a menos, em se tratando de um homem branco e uma mulher branca. Eu digo branco num sentido assim de pele clara, porque é muito difícil falar no Brasil nessa coisa racial, porque nós somos um povo absolutamente mestiçado. Fora do Sul, em regiões onde há uma população migrante da europeia, mais diretamente, no resto nós somos todos mestiços. Mas, quando se trata da mulher negra, essa diferença salarial é ainda maior. Ela passa dos 30%. Portanto, a luta da mulher é uma luta cotidiana. Ela se revela tanto no emprego, com essa situação de diferença salarial, de tratamento dentro do emprego, com suas questões, mas também no índice que sempre está a aumentar, infelizmente, de violência contra a mulher na sociedade atual. Senadora, a gente vive com o maior número de mulheres no Brasil. Boa parte são pães, né? São mães e pais ao mesmo tempo, são mulheres chefe de família, e essas mulheres continuam a sofrer essa discriminação, seja ela salarial, seja ela na própria entrada no mercado de trabalho. Isso não faz com que a mulher fique assim, desista antes mesmo de conquistar algumas coisas, porque elas têm que ter uma batalha, elas batalham para entrar no mercado de trabalho, lutam para permanecer nessa competição com os homens, que é uma luta desleal. A gente sabe disso. E, no entanto, ela tem outras atividades para fazer. A sociedade tem feito alguma coisa para mudar esse quadro, para inserir as mulheres? Agora há pouco a senhora falava de cotas, seja para a entrada no mercado de trabalho, seja para a entrada nas faculdades. A gente vê que tem poucas mulheres e a gente... poucas vezes a gente se depara com negros em cargos de gestão, principalmente para as mulheres. Não há... Olha, as mulheres não param, nem vão parar. Porque ainda bem. Esse, digamos assim, é o futuro da sociedade no mundo. Não é? Aliás, o futuro da sociedade no mundo hoje é um futuro muito desafiador, porque as máquinas estão substituindo uma parte da mão de obra, significativa da mão de obra nos grandes centros desenvolvidos.
Então, o mundo tem que repensar-se, né? De pensar novos caminhos. E esses caminhos hoje são caminhos que apontam para uma participação igualitária da mulher na sociedade. Senadora, nós fomos às ruas e entrevistamos algumas pessoas, perguntamos o que elas acham da inserção das mulheres no mercado de trabalho diante de todas essas dificuldades já relatadas pela senhora. Eu queria que a senhora visse e fizesse um comentário. Nas entrevistas, eles enfatizam muito a questão de se você pretende ter filhos, não ter filhos, por que você está casada há tanto tempo sem ter filhos. E eu fui preterida em muitas vagas para outros homens ou para outras mulheres solteiras, né? Hoje a mulher no trabalho tem mais oportunidades, né? E realmente ganha menos mesmo. As mulheres estão tomando conta do mercado, né? Apesar que os homens, e depende muito da área, porque hoje em dia tem mulher que ganha mais que homem também. Então, assim, depende da área e a mulher está vindo com tudo no mercado, com a responsabilidade, ser mais comprometida, ser mais esforçada. Hoje em dia as mulheres têm mais dificuldade em trabalho, né? E quando elas conseguem um serviço, elas ainda ganham menos, mesmo tendo estudo. Assim, totalmente diferente. Hoje em dia as mulheres têm mais dificuldade, sim. Bem, senadora, a senhora ouviu a opinião das mulheres aí, algumas ainda se divergem em relação ao tema, mas a maior parte acredita dessa mesma forma que a senhora colocou, que as mulheres trabalham mais, porque tem dupla jornada, algumas até tripla, e continuam recebendo menos. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre essas exposições que foram feitas nas ruas e a gente continuar o debate. A fala das nossas amigas mostra exatamente aquilo que nós já tínhamos afirmado. Cresce a consciência da mulher dessa desigualdade que existe na sociedade. Nós, segundo a OCDE, as mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que os homens durante a semana. Uhum. Portanto, nós temos um grau, uma jornada de trabalho maior dentro do próprio trabalho e temos uma segunda jornada quando chegamos em casa, porque culturalmente no Brasil não há ainda uma divisão de tarefas entre homens e mulheres no trabalho doméstico. Esta é uma superação cultural e que é extremamente necessário que seja rapidamente modificada. A mulher também tem hoje já um tempo de estudo maior do que o homem. Sem dúvida. No mercado de trabalho. Por quê? Porque nós descobrimos que a única saída que nós tínhamos era estudar para disputar o mercado de trabalho com o homem. Então, as mulheres têm um tempo de estudo maior do que o homem e, ainda assim, ganham menos que eles para exercerem a mesma função. Agora, é claro que existem situações em que uma mulher, eventualmente, ganha mais do que o homem. Mas essa questão da discriminação, ela existe em todas as classes sociais. Nós tivemos recentemente um encontro, agora no dia 8 de março, com a senhora Luísa Trajano, lá no Senado Federal, que reuniu empresárias de todo o Brasil e deputadas, senadoras, funcionárias da casa, onde ela falava na luta que as empresárias têm hoje para participarem dos conselhos administrativos das grandes empresas. Quando ela, por exemplo, participa, mas participa na condição de dona, ela preside o seu próprio. Mas quando uma mulher executiva integra um conselho e eventualmente foi demitida daquela empresa, ela geralmente não é convidada a participar. Enquanto o homem sai, às vezes se aposenta e imediatamente é chamado por outras empresas para integrar os seus conselhos de administração. A gente vê o Brasil é um país branco, é um país de homens, um país elitista. Isso é notável, a gente percebe. Dentro do Senado Federal, de 81 vagas, me parece que são somente 11 mulheres. 12, se não me 12. engano. Nós somos 14% e 12 mulheres.
mas também pela característica do Senado, do de Senado. ser um espaço majoritário, né? Exatamente. Uma disputa majoritária. Mas a gente vê isso em todas as casas legislativas. Apesar da Justiça Eleitoral exigir um mínimo de 30% do sexo diferente para se candidatar, porém, para empoderar, muitas vezes os partidos usam as mulheres somente para preencher a cota e não ficarem desalinhados com a lei atual. Mas a gente vê que os partidos são machistas, os partidos preferem os homens, o empoderamento institucional no Brasil é masculino. E a gente tem que trabalhar para acabar com isso aí, acabar com esse ranço, acabar com esse costume. E dar oportunidades. Eu acredito que os partidos, justamente, a política talvez seja o espaço de maior grau de machismo existente na sociedade. Sem dúvida. A gente porque tem o poder político foi construído na organização da sociedade brasileira pelos homens e eles não querem abrir mão desse poder. Não abrem mesmo e não dão espaço para as mulheres, apesar de elas serem maiores, certo? Senadora, o mandato da senhora é voltado para a defesa dos direitos de diversos segmentos sociais, né? Mulheres, crianças, adolescentes, grupos LGBT, negros e comunidades quilombolas. A senhora sempre pautou seu trabalho, né, na promoção dos direitos humanos, na defesa da cidadania e do desenvolvimento regional. Agora há pouco, a gente conversava e falava sobre o assassinato de jovens no Brasil. Eu queria que a senhora fizesse um comentário a respeito desse assunto para deixar a gente um pouco informado sobre esse assassinato de jovens, que o Brasil mata muito. Mata mais do que guerra, mata mais do que muitas pestes aí e muitas doenças, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco dele. Olha, Rosso, eu presidi no Senado Federal esta CPI, que é a CPI do assassinato dos jovens. Na Câmara, a CPI tomou o nome de CPI do assassinato do jovem negro, dos jovens negros. Porque, na verdade, nós temos cerca de mais de 55 mil assassinatos, homicídios por ano no Brasil, dos quais 53% são de jovens. Jovens entre 15 e 29 anos de idade. É nessa faixa etária que se concentra a vulnerabilidade da população. São jovens negros, são homens negros e de periferia das grandes cidades brasileiras. Eles são a principal, digamos assim, os principais atores da violência, mas são também as principais vítimas dessa violência. A nossa polícia é uma das polícias que mais mata no mundo, mas é também a polícia que mais morre no mundo. Porque ela também é feita de jovens, e na sua maioria de jovens negros, não é? Porque há uma estrutura social, um racismo institucional, que define que o perfil do suspeito é, em primeiro lugar, de um negro. Sim. Logo depois, de um negro jovem, que se vista de determinada maneira. E aqui em Brasília, imagino que seja a mesma coisa, porque nós ouvimos situações em todo o Brasil. Nós fizemos 32 audiências públicas. O entorno de Brasília é um dos que mais mata, a cidade de Lusiânia. Nós ouvimos mais de 30 mães que foram vítimas da perda dos seus filhos. Hoje existe no Brasil uma associação de mães de vítimas da violência, o que é uma coisa gravíssima, não é? Porque, em geral, as pessoas se associam para lutar pelos seus direitos a conseguir, a conquistar. No caso, essas mães se unem pela dor, pela luta para, muitas vezes, rever o corpo do filho, ter o direito de enterrá-lo, outras para que o seu assassinato seja investigado pela polícia, e em outras para que seus assassinos sejam punidos, porque às vezes até isso já está claro, mas a punição também não sai. É uma luta marcada pela dor profunda.
É uma coisa muito, muito dramática. E é a realidade brasileira. Mas é uma realidade que, como diria o poeta Chico Buarque, não sai nos jornais. A dor da gente não sai nos jornais. Se um jovem de classe média no Brasil é assassinado, sai em todos os jornais. Aham. Mas essa vida, essa dor cotidiana das populações negras, das periferias dos grandes centros, das grandes cidades brasileiras, do Rio, de São Paulo, de Salvador, de Brasília, de Belo Horizonte, essa não sai no jornal. E a sociedade incita a esse sociedade certo ódio. fica insensível a ela, até porque não vê, é invisível essa dor. E a sociedade hoje também incita o ódio, né? Transforma isso, tenta fazer justiça com as próprias mãos. A gente viu o caso em São Paulo, de um jovem negro que tinha roubado um sanduíche e os meninos da classe média pegaram, amarraram ele no poste, torturaram, e a sociedade vibra por esse tipo de tratamento. Quando a polícia investigou e chegou aos acusados, quase todos vendiam drogas e tinha passagem na polícia por roubo e coisas nesse sentido. As pessoas mudam o foco daquela situação para tentar perseguir e até culpar os negros em certos momentos assim. Como a senhora disse, eles não têm a defesa necessária que o Estado daria para um jovem de classe média. Os jovens periféricos sofrem essa discriminação tanto pelo Estado como da própria sociedade. E isso instiga mais essa morte, né? Muitas dessas mortes também está ligada ao uso, consumo e tráfico de drogas, né? Sim, Há uma boa correlação. parte delas pelo tipo de política que nós temos no Brasil para o enfrentamento do tráfico de drogas ou mesmo do uso de drogas no país. Mas ficou muito claro na CPI que se um jovem de classe média é preso no Leblon, ele é tratado como usuário. É levado para a delegacia, recebe imediatamente o telefonema dos pais, que lhe envia o advogado. Se ele é preso, é negro, No morro. e é pobre e é preso no morro com as mesmas quantidades do outro de droga, ele vai ser tratado de maneira violenta e vai ser tratado como traficante. Isso é verdade no Rio de Janeiro, isso é verdade na Bahia, isso é verdade em Brasília. Né? No plano piloto, o jovem que for preso nessas condições, de classe média, bem vestido, vai ser tratado como usuário. Se for numa das cidades satélites, numa área de pobreza, vai ser tratado como culpado, como suspeito, como traficante. Essa é uma diferenciação naturalizada na nossa sociedade. Naturalizada. Na Bahia, que nós nos reconhecemos como um estado de população de maioria negra, e o censo confirma esse sentimento. Em Salvador, especialmente, que é uma cidade negra, eu convivo com diversos jovens de famílias negras cujos pais estimulam para que ele compre uma camiseta da universidade em que ele frequenta, da faculdade que ele cursa, odontologia, direito, economia, e saia para a rua sempre com essa camiseta, que é para se defender de possíveis situações de perigo nas ruas, em que ele possa ser confundido com um suspeito ou com alguém. A necessidade de uma autoafirmação de que é uma pessoa bem aceita, de que é uma pessoa trabalhadora, honesta e estudante, simplesmente pela cor, para que receba um tratamento diferenciado dos órgãos repressores, da polícia ou outros órgãos que poderia reprimir. Da sociedade em geral, de da sociedade. olhar e dizer, é ele ali, né, que é o suspeito. Como diz aqui, né, se o filho do rico, como a senhora falou, no Leblon usa droga, não, é um dependente, usa assim a nível social. Quando é um menino do morro, olha o maconheiro ali,
desse jeito que faz, a sociedade trata desse. Senadora, a gente está chegando ao fim do nosso programa, lembrando a você que você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Eu queria agora que a senhora falasse da agenda do Senado, a gente tem poucos minutos aí, e essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista que o governo encaminhou para o Congresso e está em níveis de discussão. Hoje a gente tem paralisação em todo o Brasil, muita gente questionando sobre a reforma da Previdência. Como é que está isso, essas discussões no Senado? Olha, essa discussão se inicia pela Câmara, mas isso não quer dizer que o Senado já não esteja envolvido diretamente nesse debate. Certo. Né? Até porque ele virá para o Senado logo após e as posições vão se formando. Eu não tenho dúvida de que discutir a necessidade de fazer reformas num projeto complexo como é o sistema previdenciário do Brasil, isso é normal. Agora, transformar uma reforma que pudesse corrigir equívocos, fraudes, mudanças que pudessem melhorar o sistema de previdência do Brasil, é uma coisa. O que está se fazendo aí é uma reforma da Previdência, e olha que muitos governos já fizeram reformas da Previdência. Sim, mas esse lhe dá o sentido singular, se chama a reforma da Previdência, como se ela fosse a única, porque, na verdade, ele tem um objetivo, ele é focado num objetivo, que é a retirada dos direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros conquistados na Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 deu ao trabalhador rural o direito à aposentadoria, Sim. que ele não tinha até então. Então, o foco dessa reforma é inviabilizar esse direito do trabalhador rural. Porque quem conhece minimamente o trabalho no campo sabe que um trabalhador rural não tem condições de chegar aos 65 anos de idade no trabalho braçal e ainda ter pago durante um período significativo a Previdência Social, ter contribuído com esse período significativo. Isso é inviabilizar qualquer tipo de aposentadoria no campo brasileiro. Ora, eu que sou do Nordeste, sei o impacto da aposentadoria rural nas pequenas e médias cidades do meu estado e assim foi uma em todo o transformação Nordeste. social. É uma movimentação da economia local. O dia em que o aposentado recebe o dinheiro é o dia em que ele paga ao comércio local aquilo que comprou durante o mês. É o dia, portanto, onde a movimentação, a economia gira no município. Pense o impacto disso sobre a economia das grandes cidades. A propaganda do governo faz todo o esforço, e gastando o dinheiro do contribuinte, para afirmar que a Previdência Social é apenas um custo para os cofres públicos. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. A aposentadoria, a Previdência Social é um capital financeiro importante das economias nacionais. E ele é um gasto que é autônomo, que faz com que gire a economia. Com o dinheiro do aposentado, o comércio gira, a economia gira. E se você tem comércio, tem também lá na ponta a indústria fabricando os produtos desse comerciante. É um ciclo. A outra falácia que se criou nessa discussão é a falácia que a população brasileira está envelhecendo. Aí você vai dizer, não, mas não está envelhecendo? Está, claro que está. Mas ela não envelhece numa velocidade que seja uma ameaça hoje para os aposentados. E a reforma que está se fazendo é para se preparar para 40 anos. E por que fazê-la hoje? Em plena depressão econômica, quando o trabalhador brasileiro tem a ameaça do desemprego. Olha, a relação entre o que o Brasil gasta no PIB e o envelhecimento da população, ele não é igual ao da Suécia, ele não é igual ao da Alemanha, ele não é igual ao da França, como está sendo dito. Né? Você só diz uma meia-verdade.
diz que nesses países aumentou a idade de aposentar. É verdade. Só que no Japão, onde se aumentou a idade, mais de 26% da população, tem mais de 65 anos de idade. Na Suécia, mais de 20% tem mais de 65 anos de idade. No Brasil, nós temos menos de 10% com mais de 65 anos de idade, mesmo que estejamos num movimento de envelhecimento da população. Mas esse movimento demográfico, ele não ocorre de uma forma tão veloz, que nos obrigue a fazer essa reforma amanhã. Não tem uma correlação, pelo menos aproximada ao que o governo tenta mostrar. Senadora, a gente vê também que essa proposta de reforma da Previdência existe também, assim, algo que o governo bota que é desconexo. Alguns auditores fizeram uma auditoria na Previdência e descobriram que existem dívidas que passam de 400 bilhões, valores superiores ao informado pelo governo, que há um déficit de 120, 150 bilhões. E, no entanto, essa auditoria o governo não mostra para a sociedade, inclusive ele tem até medo que as pessoas saibam que existe essa auditoria. Tanto é que isso aí foi um dos incentivadores que o senador Paulo Paim teve para coletar assinaturas para fazer um pedido de abertura de CPI da Previdência. Essa CPI pode mostrar isso para a sociedade e interromper um pouco o andamento dessas discussões sobre a reforma da Previdência? Eu acho que deve mostrar isso para a sociedade. Cada documento que a gente pega do governo tem um número diferente. Uhum. Eu recebi um ontem, que não é do governo, é de uma instituição autônoma de estudos fiscais, que dá um dado de déficit de 90 milhões. Uhum. O outro dá de 180 bilhões, o outro dá de 120 bilhões. E o sindicato dos auditores fiscais dá de nenhum déficit na Previdência. Então, pelo contrário, esse primeiro dado precisa ser demonstrado para o Brasil. Segundo, é que em havendo déficit, qual é o caminho para combatê-lo, para superá-lo? Só há um caminho, o aumento da receita via digamos assim, uma punição ao aposentado? Aos mais pobres. Aos mais pobres, ou há o caminho de nós buscarmos receitas de outra maneira? Então, por exemplo, cobrando a dívida dos principais devedores do país. Ou nós podemos também diminuir ou pode tanto reduzir quanto acabar com a renúncia fiscal existente para o grande empresário nesse país. Então, aí o discurso vem, não, mas é preciso manter o empresariado aquecido, porque ele aquecido, ele gera emprego. Ora, ele gerando emprego, gera uma população de trabalhadores que pagam a receita, né, que pagam a receita da Previdência Social. Eu acho que é principalmente uma previdência que tem o foco de atingir aqueles que são os mais pobres desse país. Mais de 60% das aposentadorias brasileiras são aposentadorias de um salário mínimo. Uhum. E pesa a mão sobre as mulheres, quando define que 60 anos de idade não é mais o limite para a aposentadoria da mulher. Bem, senadora, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a sua presença aqui, informando para você de casa que você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Muito obrigado, senadora, pela participação. Eu agradeço muito, foi um debate muito caloroso e muito importante para a nossa sociedade entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho e as dificuldades das mulheres ingressarem nesse trabalho.